Hoje, 21 de dezembro de 2024, programa Viva a Voz Saúde. Alexandre Milagres é quem vos fala e estamos então há 4 dias do Natal. Já começa o programa desejando um Feliz Natal a todos que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir nos próximos dias. E dizer que eu estou muito feliz de estar hoje aqui com um convidado, mais um professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que talvez seja dos convidados que já vieram aqui ao programa, talvez seja a universidade que mais tem me cedido convidados, porque já trouxemos aqui pessoas de várias áreas, da área de educação física, da medicina, da nutrição, da sociologia. E hoje eu estou recebendo um convidado de nome Dirceu Gama, que também foi encaminhado foi me sugerido o seu nome por um convidado, Rafael Matos, que esteve aqui há 2 semanas e nós conversamos sobre o uso estético, que é o prejudicial, o uso estético dos anabolizantes. Então, durante o programa, nós debatemos essa questão, que é uma questão também de saúde pública e que precisa que as pessoas se informem mais sobre os riscos do uso impróprio dos anabolizantes, mas ao final do programa ficou claro que haveria uma questão psíquica que levava muitas vezes as pessoas a fazerem uso desses produtos, né, desses chamados esteroides anabolizantes, que são usados esteticamente no sentido das pessoas ganharem massa muscular, não de uma forma não correlata com o esforço que estão fazendo para isso, então uma coisa artificial, mas que tem riscos. Mas então, ao final do programa, ficou evidente que haveria uma patologia psíquica que responderia, que geraria essa demanda de determinadas pessoas. E o meu colega, o meu convidado à época, Rafael Matos, citou a palavra vigorexia. E aí nós conversamos um pouco, mas muito superficialmente, e me foi então sugerido, ou eu não me lembro se eu solicitei a ele que me desse alguém para eu convidar para o programa, para a gente conversar sobre essa questão. Quer dizer, antes das pessoas começarem a sentir com necessidade de usar os tais esteroides anabolizantes, há um processo prévio que é ele se sentir com a necessidade de algo artificial que o, entre aspas, ajude. Então nós vamos ter hoje esse bate-papo específico sobre essa questão, com uma pessoa que se dedica a isso, que é estudiosa nesse assunto, entre outros, evidentemente, mas que me foi recomendado como o pai da matéria, pelo Rafael. Então, eu e Geraldo Rodrigues, aqui o nosso operador, nosso técnico aqui do estúdio, estamos muito felizes, Dirceu, de você ter podido aceitar esse nosso convite, e espero que a gente, ao final do programa, possa esclarecer, até o final, né, que a gente possa esclarecer muita gente que está entrando igual aquela música, entrando de gaiato no navio, né? Então, antes da gente falar na vigorexia propriamente dito, a história dela, quando é que começou-se a pensar nisso, então quais são os mecanismos que a nossa mente acaba sendo encaminhada para essa questão psíquica. Fala um pouquinho de você, porque eu sei que você, além de professor de educação física da Universidade do Estado de Janeiro, você também é mestre, é doutor, está agora fazendo um pós-doutorado, mestre pela UERJ, doutorado pela Universidade Gama Filho, e agora um pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho de você, a gente sempre pede os convidados para que os ouvintes e telespectadores conheçam o convidado melhor.
Fala um pouquinho, como é que você se encaminhou para ser o que você é hoje? O que te motivou para trilhar esse caminho e não outros múltiplos possíveis, né? Bom, boa tarde, Dr. Milagres. Um prazer muito grande estar aqui no seu programa e ressaltar que são iniciativas como a do senhor que fazem com que o conhecimento científico, acadêmico, ele possa chegar ao grande público que nos ouve. E isso é importantíssimo para a gente desmistificar, né, algumas questões que muitas vezes são veiculadas aí no dia a dia e que às vezes levam a interpretações erradas de fenômenos sociais do cotidiano. A vigorexia é um tema desses. Bom, eu sou educador físico de formação, né, egresso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e durante, né, os meus anos curriculares, né, graças, né, aos professores que eu tive, a abordagem que era dada no curso de licenciatura plena em Educação Física da UERJ, eu me deparei com questões, né, estudando a história da educação física, que me foram muito suscitadoras de debates e de questionamentos, porque a raiz da educação física remonta à Grécia Antiga, né? Aliás, a gente é muito grego no Ocidente até hoje. E ao estudar a história da educação física e dos esportes, a gente via, né, o quanto, por exemplo, questões relacionadas à ginástica, à luta, eram trabalhadas em textos de Platão, em textos de Aristóteles, em textos de Hipócrates, depois de Galeno, né? Aquela questão do equilíbrio dos humores, né? E de como pela ginástica você impedir o desencadeamento de doenças ou curas, né? E Platão, ele vai colocar no Protágoras o quanto era importante o jovem ir para a prática da luta para desenvolver virtudes como a coragem, a resistência à dor. Há uma passagem do Ética Nicômaco do Aristóteles, né, onde ele exacerba os lacedemônios, os espartanos, naquela educação pela luta, pelas armas, né, e quanto os jovens atenienses poderiam melhorar suas condutas se observassem um pouco a forma dos lacedemônios educarem seus filhos. E aí eu fui vendo que nesse nosso passado histórico, a educação do corpo sempre esteve atrelada a uma discussão maior sobre a verdade desse corpo. E aí, muito mais por diletantismo, eu me interessei por filosofia, né? Quando eu terminei a graduação, eu estava muito envolvido com infância, e o problema da infância também é muito claro em Platão, em Aristóteles, né? Depois já aparece na filosofia medieval com Santo Agostinho, e eu fui para o mestrado em Educação Física e Cultura, né? Investigando o jogo como prática humana, né? E a gente sabe que o jogo está presente em todas as culturas e é uma importante ferramenta educacional para que a criança desenvolva a noção de regras, respeito ao outro, controle dos afetos, né? E aí eu estudei o conceito de jogo num filósofo contemporâneo, Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, né? Porque ele entendia a arte como sendo também uma prática humana com características de jogo, e depois desse mestrado eu entrei direto para querer investigar nos textos originais filosóficos a problemática a fundo de jogo e arte, né? Então eu fui meio que pavimentando o caminho para depois querer ir de fato aos fundadores dessa relação para poder discerni-la melhor. E como é que entra essa associação jogo e arte? Bom, quando a gente olha uma obra de arte, né, uma pintura, ou a gente escuta um poema ou um grande filme, né, aquela obra me diz algo que é extremamente pessoal e subjetivo. Sim. E na medida em que ela me diz algo, né, em contrapartida, conforme eu me movo naquilo que ela me diz, eu construo interpretações, porque algo vem à tona nessa relação. E toda vez que algo vem à tona e se torna evidente,
algo também é dialeticamente escondido. E aí a gente estabelece um círculo hermenêutico de interpretação, pensamento, recuperação, interpretação e pensamento. Isso tem características de um jogo, né? Porque jogo, na verdade, é um ir e vir, né? Dentro de um parâmetro de normas, a obra de arte ela tem normas, né? Critérios técnicos, e o sujeito que trava contato com ela, assim como o artista, atendendo às regras desse jogo, ele coloca muito da sua experiência, das suas vivências, para tentar interagir com a obra. E aí a gente tem um vai e vem, né? E nesse vai e vem, a gente dilata as possibilidades da obra, porque muitas vezes nós, enquanto fruidores, a gente vai perceber que a obra nos diz, às vezes, muito mais do que a intenção do artista que a produziu. Né? E o cinema, quanto a isso, é maravilhoso. Sim. O cinema, ele tem um alcance, às vezes, muito além das intenções do diretor, do roteirista, e a gente tangencia verdades nele que sequer eles poderiam prever ou acalentar. Então, nesse sentido, a arte tem essa característica de jogo. E aí eu fui investigar isso no doutorado. Isso. E você tá achando que o seu pós-doutorado se encerra no meio do ano que vem? Eu estou fazendo de tudo para terminar em junho. Né? E o que você foi aprofundar no pós, então? Eu fui trabalhar, né, questões relacionadas à filosofia da consciência, mas não naquela perspectiva clássica, cartesiana ou kantiana, né, de que a consciência ela pressupõe um sujeito racional, universal, que é dotado dessa faculdade. Dentro das filosofias contemporâneas da mente, muito é tomado de empréstimo a biologia, a evolução, né, darwinista, a teoria da evolução darwinista, e a gente começa a entender, né, por alguns caminhos que a percepção ela é altamente sensório-motora. Então, o corpo, né, na questão sensorial e também perceptiva, ele entende o mundo através de movimentos e de apreensões, né, do deslocar-me nesse mundo. Ora, se o corpo, ele, desde que nós nascemos, tem essa característica, por exemplo, o bebê, quando ele nasce, ele tem movimentos inatos, movimentos reflexos, o sugar, a apreensão manual, o piscar os olhos, o reflexo de glote. E quando ele começa a se relacionar com a mãe, né? A mãe dá o seio, a mãe acalenta, esse primeiro contato sensório da mãe com a sua pele desperta reações do bebê. E aí ele começa a entender que o seio, o abraço, o falar, o balbuciar da mãe traduzem-se em carinho, em proteção. Quando ele experimenta alguma ansiedade, ele chora, né, para que a mãe o envolva de novo naquele envoltório sensorial para ele repetir aqueles movimentos que aliviam a ansiedade. Isso não é uma manifestação de inteligência? Sim, porém a criança ainda não desenvolveu as estruturas cognitivas de uma consciência universal. Isso que eu aprendi na educação física ficou meio que em suspenso, né, ao longo da minha trajetória, e eu resolvi retomar isso no doutorado. O Piaget, né, Jean Piaget, o psicólogo suíço, na sua teoria, que é muito atual para mim, ele vai dizer que desenvolvimento e aprendizagem se interpenetram. E a raiz do desenvolvimento e aprendizagem é de natureza sensório-motora. Ele vai colocar de 0 a 2 anos, as crianças são movimento e percepção sensorial o tempo todo. De 2 a 7, à medida que elas vão evoluindo no desenvolvimento motor, elas começam, né, filogeneticamente a correr, saltar, lançar, pegar, escalar, né? Elas conquistam mais autonomia motora e elas chegam à bipedestação, elas começam a ver o mundo com outra perspectiva de olhar, começam a buscar outras experiências que não tinham quando estavam apenas em decúbito, no berço, né? E aí novas formas de movimento vão sendo alavancadas. O Piaget vai dizer, nessa segunda etapa de 2 a 7, ela começa a fabular,
começa a simbolizar que é o faz de conta. Mas o faz de conta teve como pressuposto o período de 0 a 2 anos de sensório, motricidade e evolução. E depois desse momento de 2 a 7, ela introjeta pela linguagem todas as experiências e aí advém o pensamento concreto, o pensamento lógico e as operações de seriação, conservação, que no fundo é o que a física depois vai aperfeiçoar, né? A química depois vai aprofundar, a matemática. Então a base do nosso conhecimento abstrato tem uma raiz lá sensório-motora, que vem lá na infância. A gente costuma dizer que o cérebro ele vai se desenvolvendo mais ou menos até os 24, 25 anos, né? E como é que a nossa capacidade sensorial e tal, ela estagna, ela para antes do final do desenvolvimento do cérebro, também isso vai mudando até o cérebro ficar pronto? Dr. Milagres, a relação ela é dialética, ela é complementar. A nossa neuroplasticidade cerebral também é uma bioplasticidade corporal. Essa neuroplasticidade, né, remonta à adaptabilidade do cérebro, né, que é o mais metafísico dos órgãos, né, se a gente for pensar assim, em função das nossas experiências. Então, quanto mais experiências nós temos, em termos motores, experiências esportivas, experiências de dança, experiências de esportes ao ar livre, experiências artísticas, né, sonoridades diferentes, música clássica, música popular, mais experiências cognitivas, do laboratório científico, da equação matemática, quanto mais nós nos abrimos a essas possibilidades, mais nós estamos enriquecendo a nossa neuroplasticidade. Entendi. E isso nos leva até a uma capacidade superveniente de elaborar melhores e mais precisos raciocínios. Tinha uma expressão do Leonardo da Vinci, né? o gênio universal, né? Da Vinci era... né? O suprassumo, né? E o Da Vinci dizia: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca se expede, nunca se esquece e nunca se arrepende. Se a gente for usar a questão da neuroplasticidade, o aprendizado é submeter-se a experiências diversas. E com isso, a gente está sempre se enriquecendo com informações e novos juízos que a gente vai tecer. Nós vamos falar hoje sobre vigorexia, que envolve a percepção do próprio corpo de uma forma alterada. Essa questão do corpo é uma coisa que sempre me chamou a atenção, que a gente imaginar que existam corpos ideais, né? Em detrimento, às vezes, do nosso corpo. A gente almeja um outro corpo, mas também do lado do desejo humano, né? De entender aquele corpo como o corpo, o resto é o resto. Então, onde é que veio essa história do corpo propriamente dito como um valor em si, que a gente busca, às vezes, para ter uma companheira, depende do corpo, ou então, para a gente se sentir bem, depende do nosso corpo? De onde veio essa ideia? Doutor Milagres, a nossa existência ela é corporal de per si. A gente não tem um corpo, a gente é corpo e a gente transita no mundo, a gente é ser no mundo corporal, né? Há um pensador que eu gosto muito, francês, Maurice Merleau-Ponty. Ele deu uma reorientação à filosofia do corpo muito grande ao levantar a seguinte questão: existe o mundo externo da matéria, existe o nosso mundo interno das nossas pulsões psíquicas, dos nossos pensamentos, e existe um mundo intermediário que faz essa ligação, que é o mundo corporal, das expressões motoras, né? A questão do corpo está presente desde sempre na história da espécie humana, né? Se a gente for ver lá aquelas estátuas primitivas da Vênus de Willendorf, ali a gente tem uma expressão do que? Uma primeira representação de um corpo materno, né? Alguém que cuida da gente em função de propriedades corporais e passa a se tornar um objeto de culto e veneração à grande mãe,
né? Então, as grandes manifestações artísticas que existem desde os nossos pré-neandertais, né, dos nossos primeiros espécimes dos sapiens, e retratam no fundo das cavernas, nas esculturas, o quanto a existência ela é corporal. Né? Seja em manifestações sexuais, em caça, em objetos de culto. Então, desde sempre, parece que há essa percepção de que nós somos corpo. Né? E os gregos levaram isso com uma sabedoria muito grande aos seus paroxismos. O mundo pré-socrático, né, os filósofos pré-socráticos, os primeiros mestres do conhecimento, eles deixavam muito claro que a nossa forma de lidar com o mundo envolve corpos de matérias diferentes. Né? E a partir do conhecimento dessa relação de corpos e matérias que a gente pode edificar algum tipo de conhecimento, desde a ciência mesmo, né? Das propriedades desses corpos, até questões morais mais profundas. Isso está no imaginário, né, da espécie humana. E muitas vezes nós temos dificuldade, muitas vezes por conflitos, né, informações que se chocam, em mantermos e preservarmos essa verdade. O Nietzsche, né, se não me engano, no Nascimento da Tragédia, ele vai colocar que as experiências corporais do teatro grego eram fundadoras de uma sensibilidade tensa, né, entre a forma apolínea, né, a norma e o excesso dionisíaco, né, que era justamente a manifestação da vida, né, Dioniso como aquele que mais conseguia remeter às emoções, aos afetos. Né? Então, nós somos corpo desde sempre. Isso é uma verdade que não pode ser relativizada. A questão é os dinamismos, né, e as feições que essa verdade vem assumindo ao longo dos tempos, muitas vezes deturpando esse sentido, que a nossa existência é corporal de uma maneira absolutamente inquestionável. Mas isso não seria um reducionismo do nosso valor? Por exemplo, quando a gente pensa na mente, né, é uma coisa que não necessariamente exerce sobre nós uma atração tão forte quanto o corpo, né? Mas, por outro lado, se você pensar na riqueza, por exemplo, de você conviver com uma pessoa, não necessariamente que seja um intelectual, mas que tenha uma mente poderosa, né? Uma mente, em vários aspectos, aberta para o novo, para o crescimento, para a compreensão, a capacidade de compreensão. Muitas vezes as pessoas não se atraem por essas mentes da mesma forma que se atrairiam por corpos ideais, entre aspas. Então, de onde vem essa sua afirmação e como é que ela se contrapõe a isso que eu estou colocando? Quer dizer, você disse que historicamente, nós somos seres corporais, né? Mas o corpo mental, ele não tem um valor que deveria, entre aspas, ser maior do que o corpo físico? Dr. Milagres, a gente pode colocar, né, e alguns historiadores do pensamento das ideias ocidentais colocam, que há uma certa fixação metafísica na história do nosso pensamento, das nossas ideias, em categorias absolutas. Talvez a gente tenha em Platão um dos grandes iniciadores dessa vertente, quando ele vai dizer que esse mundo material é uma cópia deturpada de um mundo das ideias claras e distintas, que é o mundo eidético. Quando Platão... mundo eidético. Eidos, ideias, né? Abstrações. Quando Platão ele veicula essa ideia, e é um dos fundamentos, né, da sua ontologia, da sua teoria do conhecimento, ele estabelece uma ruptura entre esse mundo aqui e o que seria o precursor desse mundo material. Ou seja, esse mundo aqui, ele nada mais é do que um desdobramento de um mundo ideal, perfeito,
que é o mundo do demiurgo, né, absoluto, né? Ele já lança os fundamentos dessa ideia no Timeu, que é um tratado de cosmologia, e depois ele aprofunda em outros diálogos, e ele vai colocar esse mundo, né, ele é uma derivação imperfeita daquele mundo perfeito, da geometria, das ideias puras, dos axiomas claros. E essa tese, né, esse fundamento do pensamento de Platão, ele é absorvido pelas escolas neoplatônicas, que, por sua vez, vão ser um dos esteios, né, de Agostinho, depois de Santo Anselmo, de Tomás de Aquino, que são, na verdade, os precursores do pensamento da filosofia escolástica. Né? Na verdade, eles vão teologizar essa separação platônica, né? No sentido de que, bom, se esse mundo em Platão ele é uma derivação imperfeita daquele mundo ideal, e necessariamente a fé me mostra que a verdade última está no demiurgo Deus, então nós existimos, em princípio, para Deus. Aí a gente começa a ter uma ruptura. Né? Esse mundo aqui nada mais é, né, teologicamente falando, do que uma queda. Porque a verdade não está aqui. A verdade está fora daqui. Aquela pintura, Escola de Atenas, né? Ela é muito elucidativa, porque você vai ver Platão e Aristóteles no centro dali, Platão com o dedinho apontando para o alto e o Aristóteles apontando para a terra. Que o Aristóteles, né, ele era um pensador, aluno de Platão, mas ele enveredou para um outro caminho filosófico de afirmação de questões vinculadas à economia, à biologia, à ética, que são do quê? Do mundo prático, da sabedoria prática, da frônese, né? Então essa pintura, ela é bastante elucidativa quanto a isso. E Platão, ele lança, com a sua filosofia genial, as bases dos fundamentos filosóficos do cristianismo. Eu fiz durante uns anos homeopatia, e num ramo da homeopatia chamada homeopatia unicista, mas dentro da homeopatia unicista, o grupo que eu estava ligado, eles eram ligados a um argentino chamado Masi Elizalde, que fez uma coisa muito interessante, ele fez uma junção do Samuel Hahnemann, do pensamento do criador da homeopatia, com São Tomás de Aquino, né, com o tomismo. Então ele entendia, o argentino entendia do ponto de vista biológico e do ponto de vista espiritualista o adoecer do ser humano, né? E uma das coisas que você falou, que é a história da queda, né? Segundo essa doutrina tomista, seria a perda do paraíso. Então, nós humanos seríamos vítimas de um erro primário, e cada um de nós carregaria um pedacinho desse erro, como se a gente fosse um pedacinho de Adão. E cada remédio, então, teria essa característica desse erro. Por exemplo, pode ser a soberba, pode ser outros erros contra aquela harmonia divina, né? Então está muito imbricado, e de repente o Rafael Matos, que veio aqui antes, além de ser também seu colega da UERJ e do Departamento de Educação Física, também estudou filosofia, se formou como você. Eu acho que talvez nós médicos também devêssemos, mais médicos, termos esse pezinho na filosofia, que ajudaria a gente a entender melhor o humano, né? O ser humano. Mas o nosso tema hoje é a vigorexia, que eu queria então que você definisse esse termo para a gente de forma bem palatável para os leigos, né? O que vocês chamam, o que a ciência hoje em dia chama de vigorexia? Bom, doutor Milagres, vigorexia pressupõe uma fixação em vigor, em força, em massa muscular, em atributos de potência corporal. Então, o vigorético é alguém, né, que, dada essa fixação, ele exibe um comportamento compulsivo,
né, junto a práticas que reforcem essa ideia do vigor corporal. Tá? É lógico que, por ser compulsivo, a maneira com que ele dá vazão a essa pulsão de querer ser sempre forte, potente, vigoroso, com muita massa muscular, transcende a própria capacidade do corpo de se adaptar ao exercício ao qual ele se submete. Bom, por quê? O treinamento, ele é um meio que todos nós sabemos capitaliza adaptações morfológicas, adaptações dos tecidos, de modo a nos tornar, por exemplo, menos imunodeprimidos, a termos mais autonomia. Só que o excesso de treinamento, quando ele é buscado por uma lente que não necessariamente é do compromisso com uma vida saudável, esse excesso ele gera adaptações que são nefastas. Então o exercício deixa de ser virtuoso em sentido aristotélico, ele passa a ser vicioso, porque ele tem uma compulsão. Como tem pessoas com compulsões por tabaco, por álcool, por drogas. O vigorético, ele tem esse distúrbio comportamental de querer treinar para ficar forte, potente. E aí a gente entra em questões muito interessantes. Por quê? Num mundo, aonde a gente não é mais caçador-coletor, a gente não é pescador, por que esse apego a um excesso de massa muscular? Ora, ele quer ser grande, e essa tribo dos vigoréticos, o tempo todo, eles vão além do metron, da medida do saudável, porque eles querem ser vistos. Então, a forma encontrada para ser visto é ter proporções enormes. E por que ele quer ser visto? Porque causa prazer nele saber que os outros estão olhando para ele. Sim. É o prazer do olhar. Ele é um voyeurista. Eu comentei com o Rafael Matos, quando a gente estava falando sobre anabolizantes, que é muito comum você ver pessoas assim que você percebe que estão bombadas, né? Que o Rafael disse que agora o termo é suco, né? Pessoas que usam suco, sim, que são os anabolizantes. Mas é muito comum você ver essas pessoas, mesmo no frio, à noite, andando sem camisa. Perfeito. Camisetas. Existe todo um mercado em volta disso, né? Muitas vezes ilícito, né? Que vai desde, né, do tráfico, né, de substâncias anabolizantes até roupas de legging, camisetas que enaltecem as formas, roupas de baixo. Então, a gente vê que essa questão da busca desse corpo hiperforte... Não é um corpo perfeito, é um corpo hiperforte. Exatamente, hiperforte, além do que a gente pode falar de uma adaptação saudável que vai torná-lo mais apto para as demandas do cotidiano, porque esse corpo está além, ele está muito além. Esse sujeito, não raro, também é um consumidor de substâncias anabólicas, de suplementos alimentares, que têm que ser prescritos pelo viés de um nutricionista. Ele está sempre querendo saber quais as novas drogas que estão sendo lançadas para que eu possa consumir, para diminuir o meu percentual de gordura, para aumentar o de massa muscular. Ele é, vamos lá, consumidor desses serviços, né, de bronzeamento da pele via câmaras infravermelhas. Então tem toda uma logística em volta desse comportamento compulsivo que é cara também. Né? E aí, né, retornando à questão anterior, tá bom? É uma hipótese, tá bom? Por que ele quer ser visto? Porque algo lhe falta. Algo lhe falta na sua construção existencial. Então, o tempo todo, esse desejo de chamar a atenção do outro, porque saber que o outro me olha me causa prazer, pode estar relacionado a uma falta de quê? Atenção, carinho, abraço, né? Que remonta àquela experiência primeira da mãe lá na infância, dos primeiros anos. Quando a gente chora,
a mãe nos abraça. Quando a gente grita, a mãe nos dá o seio. E olha que no momento isso vai acabar. A gente vai ter que ir para o mundo, né? E às vezes essas rupturas, elas podem ser tão abruptas e causadoras de uma pane muito grande, né, no meu modo de existir, que a fixação naquele acarinhamento, ela não é sublimada, ela não é equacionada. Eu permaneço com aquilo que vem reaparecendo em muitos momentos da minha vida posterior. E aí, como é que eu vou lidar num mundo que nivela todo mundo, num mundo que cada vez mais padroniza, bom, e que cada vez eu me sinto sufocado? Talvez eu elabore isso querendo ser grande, forte, para chamar a atenção, né? O carinho, eu quero que me olhem. É uma solução deturpada também. Outro dia, eu moro no Leblon e sou boêmio, né? Eu e meu cachorro, somos dois boêmios. E às vezes eu fico sentado no bar, eu tomo, vamos dizer, uma cerveja e fico trabalhando. O bar que eu frequento tem muita mesa, então eu não estou ocupando espaço, não estou prejudicando as vendas, né? Mas aí eu fico trabalhando no meu telefone como se fosse um computador e fico observando. Eu sou muito observador também. A gente, quando vai ficando mais velho também, tem mais tempo, né? Mais saco para ficar prestando atenção nas coisas, sem precisar estar envolvido, sem precisar estar falando, se posicionando. E aí eu fico vendo, às vezes, passa a Dias Ferreira, né, que é a principal rua de bares e restaurantes do Leblon, ela tem agora uma inflação de Porsches. Aqueles carros que cada pisada que o cara dá no acelerador, lá no início da rua, no final da rua você ouve. E aí ele passa voando por esse trajeto, acelerando, fazendo aquele estrondo. Aí você sabe que é um Porsche. Quer dizer, há pessoas que, por motivos que a gente desconheça, eles estão mais querendo engrandecer o corpo, né? Engrandecer no sentido mesmo do tamanho, da forma. Mas há pessoas que talvez não tenham por esse mesmo mecanismo, mas ele faz isso com a Porsche. Sim. Mas talvez o que você esteja dizendo, tanto um quanto o outro estão buscando a mesma coisa, que é a atenção, né? O vigorético, né, possivelmente, é uma hipótese, tá bom? Ele tem essa demanda por atenção, tá bom? E isso tem a ver com a sua própria constituição como sujeito. Essa questão que o senhor falou do Porsche, né, me faz recordar um pensador, né, que foi muito polêmico nos anos 60 e 70, o Herbert Marcuse, quando ele falava dos símbolos da sociedade industrial, né? O automóvel, os símbolos de riqueza. E, na verdade, no fundo, se a gente usar a linguagem do Marcuse, era um texto chamado The One Dimensional Man, o homem unidimensional, né? Ele vai colocar o que o carro simboliza, né? Uma perspectiva assim, polissêmica. O carro, ele emerge nas sociedades ocidentais como um avatar da liberdade, né? Você pega o carro, cruza coast to coast, costa a costa, você tem autonomia para viajar, para ir em todos os lugares. Então ele é um dos ícones de uma sociedade que tem na liberdade individual uma referência, né, axiológica, valorosa. O automóvel, ele te dá isso, né? Mas o Porsche, dentre o grande mundo desses vetores de liberdade, o Porsche, ele também é o melhor de todos, tá? Então, ter um Porsche e mostrar publicamente a potência do Porsche também é uma forma de querer você mostrar o quê? Que você é um macho alfa. Você é um procriador, né? É também uma reminiscência muito interessante. Por quê? É lógico que na Dias Ferreira você não tem largura e nem profundidade. Pegar um Porsche e acelerar, ou uma Ferrari. Alguém me falou uma vez
que o Cristiano Ronaldo, ele vem da Ilha da Madeira, né? Ele comprou uma Ferrari. Na Ilha da Madeira você não passa da terceira marcha. Para que ter uma Ferrari na Ilha da Madeira? Você for pensar racionalmente, não justifica. Mas ele tem uma Ferrari na Ilha da Madeira, para ficar andando no máximo em terceira. É essa questão de você mostrar-se falicamente como alguém potente, alguém poderoso, alguém que pode assumir um papel de macho, que na verdade remonta também ao quê? A todo o imaginário da espécie do tempo em que éramos horda, e que tínhamos que ter um líder e por aí adiante. Então a gente vê que essas questões, elas perpassam eras e assumem idiosincrasias do momento. Do momento. Evidente. De idiosincrasias do momento. Mas esses elementos, eles fazem parte de estruturas comportamentais profundas. No caso do vigorético, né, isso vai além de uma leitura racional do seu corpo, doutor. Por quê? A gente chega para ele, olha só, essa quantidade de treinamento está destruindo tuas articulações. Vai cobrar um preço lá na frente. Mas ele vai dizer, não me interessa. Não me interessa. Meta-se com a sua vida. Meta-se com a sua vida. E se a gente for pensar, mas você não faz planejamentos de consequências, você não avalia cognitivamente os resultados da sua opção, não me interessa. O que eu quero é ficar forte, enorme agora, para ir ao espaço público captar olhares. Ora, se ele quer ser grande, doutor, e ele busca ser grande, é porque ele é muito pequeno em algum momento da percepção sobre si. Ele se vê como... eu cheguei uma vez a brincar com alunos meus, remontando aquele personagem, o Gulliver, que foi para Lilliput, né? Você tinha os Lilliputianos e o Gulliver, né? É a relação entre o micro e o gigante. Eles se veem como Lilliputianos, pequenos, assombrados perante esses símbolos desse mundo universal, pós-moderno, de capitalismo selvagem. E como eu adquirir uma estatura que me permita fazer com que os outros me olhem? Talvez seja um pedido de socorro. A forma que ele encontra para pedir socorro é isso, que ele não consegue verbalizar. Aí é caso de terapia. Posso perguntar uma coisa? Vai, Geraldo. Se eu não tenho um Porsche e não tomo anabolizante, será que é por isso que eu procuro demais a geladeira? Olha, compulsões alimentares, hein? É um outro problema contemporâneo, né? A gente vive hoje, em termos epidemiológicos, uma epidemia de obesidade no mundo inteiro. Pessoas que comem compulsivamente, né? E é que tá. Por que as pessoas comem compulsivamente, né? Fumam compulsivamente? E se você for prestar atenção, de novo, aquela primeira fase da nossa descoberta como ser no mundo, em que nossa mãe nos acarinhava e nos dava o seio, né? O Freud vai chamar de fase oral. Né? E o que é a fase oral? O mundo é a minha boca com o seio da minha mãe. Ali que foi o primeiro prazer. Exatamente. E essa experiência de prazer e de segurança é tão intensa que em momentos posteriores, quando eu experimento algum mal-estar, eu vou comer. Ou eu vou fumar, ou eu vou beber. Fumar, ou eu vou falar, ou eu vou beber. Então você tem essa questão de uma memória, né, que por vias não conscientes está presente em todos nós agora. Nós tivemos semana passada aqui dois convidados, um percussionista e baterista e outra cantora. Eles têm um grupo chamado Tambor Carioca. E ela, além de cantar, ela é produtora do grupo, mas também é professora de canto. E eu disse a ela que eu trato tabagistas, né, trato fumantes que estão pensando em parar de fumar. E uma das coisas que a gente sabe que é eficaz é as pessoas começarem a ter aula de canto. Claro. Porque é o exercício da oralidade que compensa a falta do cigarro na boca. E é uma oralidade artística. Sublimatória. Né? É uma maneira de você, na arte, pegar
todos os elementos que você recalca e transforma em melodia. Isso. Né? Aquela questão de você ser um produtor de um bem civilizatório, que é um canto, que é uma música. Isso é muito significativo. Por quê? O sujeito toma uma decisão, eu vou parar de fumar. Ótimo, o senhor trabalha com isso. Ele larga o cigarro e vai para a geladeira, como o Geraldo falou. Ele ganha 12, 15 quilos. Aí quer dizer, de fumante ele se torna alguém com sobrepeso. Isso. Né? Porque a ansiedade enquanto sintoma que o perpassa não foi debelada. Ele só transitou de um agente aliviador para outro. Mas a questão de fundo continua. Isso. E aí, a arte, como o senhor falou, é maravilhosa por causa disso. Né? A arte nos permite nos reapropriarmos de nós mesmos e sublimarmos aquilo que nos incomoda e nos causa dissabores. Eu acho que merece que a gente faça um programa específico sobre essas 3 fases. Você citou a primeira, que é a fase oral, mas também tem a fase anal e a fase sexual. Isso, né? A fase fálica e a genital. Isso. Muito do que a gente tem hoje de distúrbios nos adultos são fruto de problemas que surgiram lá atrás naquela época. E talvez muitos pais, sem esse devido conhecimento, talvez não, com certeza, sem esse devido conhecimento da importância dessa fase de 1 a 5 anos de idade, por exemplo, do ponto de vista da formação do psique daquele ser, né, pudessem pensar em formas de educação, de approach, de atenção diferente, né, ia colher o fruto lá na frente de filhos mais harmonizados, né? Filhos mais seguros de si. Perfeito. Não é? Eu acho que a gente... Depois eu vou pensar numa... De repente você vem junto aí. Perfeito. A gente traz um terapeuta. Perfeito, porque essas informações, elas podem ser de grande valia, né? Para que responsáveis passem também a refletir sobre o linguajar que adotam com os filhos, sim, compreender minimamente de 1 a 5 anos o que está acontecendo naquele corpo em transformação. Como é que nós pais estamos... Como é que ele está nos vendo? Exatamente. É uma casa harmoniosa ou é briga o tempo todo? Exatamente. Ele está despertando alguma sensação de culpa em relação a gente. E se a gente for pensar numa sociedade que cada vez mais... descasamentos e divórcios são uma tônica, né? Essa criança nesse ambiente, como é que ela fica em relação a esses conflitos? Isso. Porque ela tem amor à mãe e ao mesmo tempo um certo amor e uma diferença com o pai, freudianamente falando. Como fica ela? Os pais tendo acesso a essas informações podem melhorar o seu Sim. exercício de tutela. A gente fica, por exemplo, vendo aí essa epidemia que está acontecendo das bets, né, dos jogos de azar. Isso está lá atrás. A pessoa que vira compulsiva em jogo não virou de repente. Ela tem um problema lá atrás com o dinheiro. Tem pessoas que gastam demais, por exemplo, não pode ter um cartão de crédito, estão sempre endividadas. Enfim, tem uma série de questões ligadas ao dinheiro que não surgiram agora. E que se você não for profundo lá, ver a origem disso, a pessoa vai sair do bet para o jogo do bicho vai para a loteria, vai para o cassino. Não perfeito, é isso? Perfeito. Nos anos 90, havia um filme, ele fez muito sucesso, chamado Boogie Nights. Era com Tony Curtis, né? Prazer Sem Limite, né? Que falava justamente sobre isso. Você viver sem balizas comportamentais e morais e apenas, né, buscando prazer, um prazer insidioso que nunca terminava. O jogo, ele te proporciona muitas vezes isso, né? É uma busca por um prazer sem qualquer referência. Olha, eu vou parar, não dá mais. Eu estou perdendo. Eu não sei se é dia, se é noite. E tem a ver justamente com o quê? A gente pensando de novo como hipótese, querer estar distante de um mundo que é absolutamente controlador, né? O Freud dizia viver para os fortes, tá bom? Nós temos que viver o dia a dia, temos normas, dificuldades, nós temos questões a superar e o existir é assim.
Isso é um aprendizado desde a infância, né? A escola é a instância que faz a transição, né, do mundo familiar para o mundo público, né? No política, né, o Aristóteles fala, primeira célula, a família, a segunda, o clã, que é a família dos parentes mais ampliados, a terceira, a aldeia, né? A quarta, a polis, né? Então, a cidade. A escola vai fazendo essa triagem. E a criança, quando entra na escola, ela vai se dando conta de que ali há normas. Não é? Ela não pode, numa sala de aula, pegar o brinquedo, que é um instrumento pedagógico, e se relacionar com o brinquedo como ela brinca na casa. O brinquedo é para ser compartilhado com os amigos, ter uma professora gerenciando, né? Ela não pode querer pegar a comida do lanche do coleguinha e levar para ela. É um espaço de aprendizagem, de contenção desses impulsos. E a escola, então, ela pode também ser uma fonte, né, de muita dificuldade para a criança, porque ela tem que aprender a refrear alguns impulsos ali, por mais que isso seja danoso, doutor. A escola é muito interessante quanto a isso, porque aquele mundo absoluto dos 2 anos, do prazer indiscutível com a mãe, com a brincadeira, a escola começa a mudar o roteiro, porque o ponteiro da bússola passa a ser outro. E aí a criança, ela pode ter traumas, né? E frustrações muito grandes na escola. Mas são essas frustrações que vão preparar o existir. A questão é a intensidade delas e como todo esse aparato gestor, pai, mãe, professor, estão gerenciando, fazendo management, né, desses desvios. Por quê? Nós vamos ter que aprender a viver sempre com frustrações, dificuldades, contenções de impulso. A escola tem essa diretriz moral, tá bom? Essa é a razão porque Platão no Protágoras colocava: educação tem que começar pela ginástica e música. Porque a ginástica, né, em grego é gymnastike, arte de exercitar o corpo nu. Agregar valores ao corpo. E a ginástica, ela era subdividida em dança e luta. Os exercícios de luta, correr, saltar, pesos, enfrentar o adversário, eram formas de você aprender a lidar com a dor, a frustração. Mas isso era uma questão de gênero? Quem dança é o gênero feminino e quem luta é o masculino? Não, era o masculino. Por quê? A educação, ela tinha que primar por aquela máxima grega, nada em demasia. Então, se por um lado a luta levava a uma intensa formação corporal baseada em pesos, exercícios, disputas, como harmonizar isso? No ritmo, na melodia, né? Da dança. Exatamente. Nós tínhamos os 2 pratos aí. A ideia da formação da criança em Platão passava por isso. Um balanço de proporções. Uma temperança. Né? Que era uma virtude-chave. Né? Ela vai reaparecer depois, nos pensadores medievais, como uma virtude cardeal, o equilíbrio. Vamos fazer, Dirceu Gama, um intervalo. O Geraldo, que é nosso orientador, ele diz que o rádio você tem que, às vezes, dar uma parada. Nós colocamos normalmente uma música ligada ao tabaco, obviamente não falando bem do tabaco, e daqui a pouco a gente volta. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
fogões e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. E estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado 21 de dezembro de 2024, com um convidado para lá de especial, professor de Educação Física, professor universitário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, formado também em Filosofia, e nós estamos conversando sobre um distúrbio psíquico chamado vigorexia. Eu vou sair um pouquinho do tema para trazer um tema que nós já trouxemos aqui no programa, chamado de farmarexia. O nosso convidado à época, Dr. Isidoro Flumian, é professor ele é endocrinologista e ele é professor na pós-graduação da PUC-Rio, num departamento de transtornos alimentares. E esse grupo que ele faz parte, esse grupo nomeou um quadro também com características psíquicas ligadas à alimentação, cujo nome então foi dado, é um nome criado por esse grupo, já faz parte da nomenclatura médica, mas foi criado pelo grupo chamado farmarexia.
A farmarexia seria, então, um dos transtornos alimentares possíveis. Já existem outros bem conhecidos, como a anorexia, a bulimia, a ortorexia também, que é aquela pessoa que quer comer tudo certinho, não pode sair nada do padrão. E a farmarexia é a situação em que a pessoa não está acima do peso, ela está no seu peso normal, mas ela se vê acima do seu peso. Então ela procura a ajuda médica para obter medicamentos que façam com que ela perda peso sem que ela esteja precisando perder peso. E às vezes a insistência da pessoa faz com que ela às vezes mude de profissional, procure um outro profissional que passe os tais medicamentos que ela acha que precisa, ela pessoa. Mas em relação à questão do gênero, uma das coisas que o nosso entrevistado disse naquele momento é que é uma coisa preponderantemente feminina, do gênero feminino, ou seja, são mais mulheres que seriam farmaréxicas do que homens. Dirceu Gama, no caso da vigorexia, como é que é a questão de gênero? Quem é que você entende que prepondere dentro da questão vigorexia? Bom, doutor Milagres, eu não sou estudioso de gênero, mas eu frequentei durante muito tempo, quando eu trabalhava com atletas de basquete, depois atletas de luta, centros de treinamento de força. Eu via uma tendência maior, né, de indivíduos do sexo masculino com muito mais apego a essa questão de quererem ficar fortes, hipermusculosos, hipervascularizados, e uma quantidade menor de pessoas do sexo feminino. Mas eu acredito que essa diferença, com o passar do tempo, esteja diminuindo. Porque também é grande, hoje a gente vê nos espaços públicos, a quantidade de meninas, mulheres de meia idade, que manifestam, né, na sua corporeidade, traços de condutas vigoréticas. Né? E como a gente identifica isso? Por algumas, né, marcas corporais, percentual de gordura muito baixo, tá bom? Por volta de 4, 5, 6%. Você, para chegar nesse percentual, necessariamente você tem que estar fazendo uso de ritmos de treino muito intensos. Você tem que estar com uma dieta hiperbalanceada em termos calóricos. Você tem que estar com o teu metabolismo muito acelerado. Isso dificilmente se consegue sem o consumo, por exemplo, de derivados sintéticos de testosterona, de, GH, growth hormônio, hormônio de crescimento, de insulina. Então, é como se, em prol desse corpo extremamente símile ao dos heróis da Marvel, dos heróis da DC, né, desses personagens de quadrinhos de ficção, eu fizesse um uso constante de medicamentos que não foram elaborados para essa finalidade. Né? Então, isso que o Rafael Matos chamava de uso estético dessas substâncias. Isso daí, um uso estético. Há pessoas que precisam usar testosterona, né? Claro. Mas não por uso estético. Claro. Ou um menino na adolescência que, por acaso, acuse um déficit de crescimento e desenvolvimento. É claro, ele vai ter que tomar doses controladas de hormônio de crescimento. Sim. Mas para essa população, né, tema daqui do programa de hoje, eles fazem uso visando justamente o quê? A obtenção daquela forma ideal. Ideal como ideia, como horizonte, né? Que não é o corpo real. Então, eles sempre se percebem como um déficit de massa muscular, um excesso de adiposidade, uma falta de vascularização à pele. Esse comportamento,
ele pode ser muito problemático porque a longo prazo as consequências do uso dessas substâncias, a gente sabe que as consequências serão maléficas. Né? Mas aí, de novo, a gente está tendo uma questão ético-filosófica. O valor de uma boa saúde ou o valor desse corpo hiper forte, hiper sinônimo de vigor, hipersexualizado também, né? Que tem como referência além daquilo que uma boa saúde pode preconizar. Você disse que o uso, eu fazia ideia que o uso do anabolizante, né, das mais variados esteroides, fosse com objetivo específico. Eu vou usar para ganhar massa. Mas você disse também que esses esteroides são também empregados para o indivíduo aguentar a carga que ele está dando, né? Quer dizer, você disse que tem gente que chega às 6 horas na academia e sai às 10. E para isso, esse é um dos papéis também que ele lança a mão dos anabolizantes? É um dos usos possíveis, tá bom? Porque a gente, quando se submete a uma rotina de treino de força, né, a gente está expondo o nosso corpo a uma depressão de tecido muscular. O estímulo é justamente o quê? Aquilo que a gente vai fazer na academia. Né? E massa muscular, ela tem um forte componente também neuroencefálico, né? Por causa motoneurônios, agentes proprioceptores, a depressão, tá bom, dos sistemas de produção de energia que acontecem. Então você tem uma série de consequências bioquímicas que o treinamento te induz de forma aguda. Mas para você se recuperar até organicamente para o dia seguinte, muitas vezes os teus aportes de hormônio de crescimento, de testosterona, de insulina produzidos pelos tecidos naturalmente não são factíveis de ser atingidos. E aí eu vou o quê? Buscar uma suplementação hormonal para me recuperar para os treinos de daqui a 16, 18 horas. Tá? Então o uso também ele pode ser compreendido como um agente minimizador, né, dos déficits da recuperação. Então esse também é um uso possível, tá bom? Além do efeito construtor, você tem o efeito mantenedor. Tá? Essas substâncias, né, o senhor sabe melhor do que todos nós, elas são recomendáveis por ciclos. Né? E o que é um ciclo? Porque a adaptação biológica ela é cíclica, tá bom? Evolucionariamente, a gente tem ciclos evolutivos. Né? O uso contínuo e linear, ele está além da capacidade orgânica de tolerar esse estresse. Né? Então as consequências vão ser justamente o quê? Maléficas. Tá bom? Sem, olha só, a gente olvidar, doutor, o senhor também sabe mais do que ninguém, que o exercício ele pode ser um fator indutor de dopamina, serotonina, acetilcolina, que são substâncias que causam aquele efeito de prazer, de bem-estar, tá bom? Que também a gente se obtém por vias não tão saudáveis, como o cigarro, o álcool. Mas o exercício em excesso, à medida que ele acontece, ele também pode ser desconfortável, gera dor, né? Gera mal-estar, gera dispneia respiratória, até para indivíduos muito treinados, à medida que eles aumentam as cargas. Nesses momentos, é o cortisol que pode passar a ser produzido, que é o hormônio do estresse. E dentro dos efeitos do cortisol, né, a gente tem aqueles que podem ser justamente o avesso do que o vigorético busca. Porque doses elevadas de cortisol podem levar, por exemplo, ao agenciamento de lipídios, de ácidos graxos, que é o que ele não quer. Gordura. Exatamente. Quando você mencionou o indivíduo querer ser grande para
receber os olhares e a admiração de outras pessoas, e eu brinquei que eles andam normalmente sem camisa, eu me lembrei de um filme, aí já saio um pouquinho, vou para o jogo novamente, um filme chamado Tudo por Dinheiro, em que são dois protagonistas e um deles é um bookmaker, que é o Al Pacino. Sim. E o Al Pacino, num determinado momento do filme, ele tinha uma casa de apostas, mas ele se trata também. E numa reunião de grupo, de terapia de grupo, ele conta que a grande dependência dele no jogo era dado. E o dado, para quem não conhece, o jogo de dados é jogado assim como se fosse numa mesa de sinuca menor, mais estreita e talvez mais curta também. E você joga o dado está na sua mão e você joga e chega um momento que o dado para do outro lado da mesa. E ali sabe-se, eu não conheço as regras direito, mas ali vê se você ganhou ou não. Se deu os números que estavam ali que gerariam a vitória. E ele diz que, na verdade, ele não se interessa, no filme ele conta isso, né? Ele não se interessa pelo resultado final. A grande onda dele, o grande prazer dele era aquela fração de segundo em que o dado saía da mão dele e parava do outro lado. Não era o resultado, era aquilo que ele sentia. E aquilo que ele sentia, o Geraldo, inclusive, tocou aqui no intervalo nesse assunto, né, da dopamina, é uma descarga violenta desse neurotransmissor e de outros que você também já citou aqui. Então, eu te pergunto, baseado nisso, você acha que na hora que o indivíduo, o tal vigorético, ele está lá se expondo num ambiente que não é de academia, se expondo e mostrando o seu corpo hiperdesenvolvido, quando bate o olhar dele com o olhar de quem está olhando para ele, ele sinta a mesma coisa que o Al Pacino sentiu? Aquele flash, aquela descarga de neurotransmissor, ele está me vendo, está vendo que eu sou forte. Ele tem um gozo ali. Isso. Ele tem um gozo, tá bom? Ele tem uma experiência sexual, tá bom? Isso é muito interessante. O Freud nos ensinou, veja bem, que a experiência do gozo não é só pelas vias genitais, tá bom? Vamos pensar. Alguns anos atrás, o senhor deve lembrar, o Geraldo também, houve um serial killer em São Paulo conhecido como Maníaco do Parque. Sim. Né? Era um psicopata. Bom, e eu, durante um tempo, eu assisti algumas matérias sobre o Maníaco do Parque, né? E ele era um rapaz, era motoboy, eu acho que ele trabalhava, né? Era motoboy, né? E ele tinha apego na região, acho que era Santo André, da periferia. Ele tinha um apego muito grande por jovens, né? Comerciárias, trabalhavam em supermercados. Então as estratégias dele eram muito interessantes. Ele seduzia, né? Como um rapaz muito educado, ficava amigo, perguntava se elas queriam ir lanchar com ele, e de repente ele desaparecia, ele falava. Aí elas passavam a procurá-lo. Pô, você sumiu. Aí ele sabia que já estava fazendo parte da vida delas. Uhum. E ele ritualizava até que levava para aquelas regiões inóspitas, e aí ele matava. Mas ele dizia que a experiência de gozo, o orgasmo dele, acontecia justamente quando ele esfaqueava, ele estripava e elas se colocavam numa posição de subjugação do tipo, não me mate. Né? Quando isso acontecia, ele era alçado à posição de uma divindade suprema, que tinha o poder de decidir ou não sobre a vida dela. Ele dizia, ali é que ele tinha o gozo. Uhum. E o ápice era quando ele matava. Uhum. Isso está de acordo com uma série de teses freudianas que ele vai dizer: as experiências orgasmáticas que nos invadem não são necessariamente apenas as genitais. Ele era um psicopata, tá bom? Ele tinha prazer em ver os outros sofrer. Ele era sádico. Essas pessoas, elas podem experimentar um gozo muito grande, gozo quando, pelas vias do olhar, elas veem os outros olhar para ela.
pode ser uma experiência sexual sem igual. Com reflexos bioquímicos, como o senhor falou. Como você não é médico, mas tudo que você já estudou, cita algumas consequências desse uso para a função estética desses esteroides anabolizantes. Que a gente está dizendo contínuo, aqui que isso deveria ser tratado, evitado, papapá, mas por que exatamente? Se a gente for falar numa perspectiva biológica, a literatura já documenta danos hepáticos, danos pancreáticos, Quer dizer, faz mal ao fígado e faz mal ao pâncreas, né? Inclusive, danos em termos de metabolismo das gorduras. Por quê? Pensando em termos da testosterona, tá bom? O precursor da testosterona é o colesterol. Né? Quando você coloca testosterona sintética, você está mandando uma mensagem bioquímica que não é necessário produzir a testosterona biológica. E aí, aquele colesterol que seria mobilizado biologicamente... vai ficar ali sobrando. Exatamente. Danos entupindo as artérias. Danos sanguíneos. Isso daí. Então a gente vê os efeitos consequentes disso. Mas veja bem, olha só. Como no caso dos obesos mórbidos, né, que a gente vive uma epidemia de obesidade global, não basta ter apenas o exercício como um fator auxiliar na redução do sobrepeso. É necessário uma equipe interdisciplinar que tenha o cardiologista, o fisioterapeuta, o terapeuta, nutricionista. A mesma coisa. Se o vigorético se entender como alguém que precisa de ajuda e tem uma angústia muito grande. A ansiedade dele pelo corpo de super-herói é um reflexo dessa angústia que ele tem e que ele experimenta. Existencial, profunda, com raízes na infância, profunda. Se ele desejar libertar-se dessa angústia, é claro que haverá de ser necessário o endócrino, o terapeuta, o fisioterapeuta para o excesso de dor, um trabalho interdisciplinar numa junta com vários conhecimentos. Mas ele tem que desejar e entender que isso é um comportamento compulsivo. Aí é que está a primeira dificuldade. Por quê? Muitas vezes o compulsivo, Dr. Milagres, diante do seu afã, ele não percebe o quanto isso está trazendo danos para a sua existência na vida diária. Até porque alguns desses danos vêm mais à frente. Né? Exatamente. Fala-se, inclusive, em possibilidade de desenvolver cânceres, né? Mas claro. Isso não é imediato. Não, efeito acumulativo. Efeito acumulativo. Mas, por exemplo, vamos pensar, talvez em termos sociais, ele já experimente algum tipo de dificuldade de relacionamento. Por quê? Se ele tem que treinar todo dia numa rotina intensa, olha, eu tenho uma afeição por você, meu amigo vigorético. Vamos num cinema? Vamos num teatro, no Roxy Dinner Show? Não vou, por quê? Se eu for para lá, aquele momento é o que eu tenho que tomar o meu suplemento. Como é que eu vou tomar o meu suplemento ou a minha dose diária no Roxy Dinner? Então as experiências de socialização fora daquele microambiente vão sendo cada vez mais abortadas. Né? E a gente sabe, no início do programa, que socialização, enquanto experiência, é o que alimenta a nossa neuroplasticidade como fator de crescimento e desenvolvimento pessoal, e não a limitação da experiência. Eu estava vendo 4 episódios, né, uma série de 4 episódios cujo título é Como Chegar aos 100 Anos e As Zonas Azuis. Você chegou a ver esse? Não. Procure ver, recomendo aos ouvintes. É Netflix. Descobriu-se, né, tem um pesquisador sobre envelhecimento e descobriu que tem 4 zonas azuis no mundo. Locais onde as pessoas em maior quantidade chegam aos 100 anos.
Muito interessante. E aí, eu não vou dar spoiler, mas isso já está até na sinopse, né? Uma das coisas que fazem as pessoas chegarem a 100 anos nessas regiões, além da questão da alimentação mais saudável e da atividade física, é a socialização. Perfeito. As pessoas, tem pessoas, por exemplo, que o tio mora, vamos dizer, aqui em Copacabana e o resto da família mora, sei lá, em Botafogo. Eles transferem o tio para um imóvel em Botafogo para ficar mais perto, né? Isso é uma coisa micro da família, mas reuniões regulares entre membros do bairro, por exemplo, se encontram, trocam experiências, fazem festas, fazem reuniões, jogos, e isso é um dos fatores preponderantes para o envelhecimento saudável, é você ter relação, né? Com certeza. Quer dizer, é saudável para a criança, que a escola propicia isso, e é saudável para o idoso, para o velho. Em todas as etapas da vida, Dr. Milagres, nós, enquanto sujeitos de linguagem, somos seres sociáveis. A gente precisa do outro, né, como alguém com o qual a gente constrói relacionamentos. Né? Né, a pessoa humana, ela se constrói enquanto sujeito nessas interfaces de convivência com outros. Quando você minimiza esse contato, você passa a não existir mais como humano. Porque a condição humana ela é um devir, né? Ela está em constante feitura e refeitura. Humanizar significa agregar valores que te tornem humano. Então a gente já não nasce humano pronto. É através da escola, da cultura, das experiências sociais, civilizatórias, que nós vamos dando margem a esse devir humano. Se a gente para com isso, a gente evolui. Né? A gente entra num processo, né, de degeneração da condição humana. Por isso que existir é uma tarefa de engajamento. Né? O tempo todo a gente está se humanizando. Não é possível a gente escapar isso. O Aristóteles, o Ética, 2 textos maravilhosos, o Ética Nicômaco e o Ética Eudemo. No Ética Eudemo, ele coloca a amizade como uma categoria ética fundamental. E ele vai dizer, olha, dentre os vários tipos de amizade, existe uma amizade, que seria amizade por amor, que pressupõe os amigos, um cuida do outro. Eu contribuo para te humanizar cuidando de você e você de mim. E aí a gente estabelece um ciclo de construção dos concernidos. Né? A gente não pode deixar isso, vamos dizer assim, de lado, porque, de novo, Aristóteles e Epicuro também replicou isso. Ele vai dizer, o sujeito que come sozinho, ele não é um humano, ele é uma quimera, é uma besta. Então ele está falando, a refeição também é uma oportunidade de nós, como amigos, cuidarmos um do outro, compartilhando vivências, experiências, num mundo onde cada vez mais as vidas ficam atomizadas, relacionadas apenas com mediações digitais, e a gente vai desaprendendo a ser humano. Né? E as consequências disso, elas são assim, vastíssimas. Tem um pensador francês, o Gilles Lipovetsky, que ele também é filósofo, ele vai dizer, nunca nós tivemos tanto conforto material e de consumo e nunca tantas pessoas com distúrbios de comportamento e abalos mentais com consumos compulsivos de psicotrópicos. Parece um extremo. Né? Uma prosperidade material como nunca vimos antes e ao mesmo tempo sintomas de uma infelicidade extrema. Né? E aí, tudo bem, maravilha, a gente tem um conforto material, mas como é que está a construção da relação de amizade como categoria ética desde o pensamento aristotélico? A gente não vê isso. As relações cada vez mais instrumentais, mais distantes, mas esse cuidado recíproco, que é um dos fundamentos de uma boa vida, né, de uma vida feliz, eles estão cada vez mais ruindo. Por quê? Nós estamos deixando de nos oportunizar a existir relacionalmente com o outro de maneira autêntica. Vou
nós estamos nos encaminhando para o final do programa, infelizmente, e aí eu queria perguntar a você o seguinte: você é um formador de opinião e é um formador de pessoas como professor universitário. Você tem lá na universidade, na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, você tem um grupo de estudantes lá em graduação. Eu fazer uma observação. Eu sou médico uma vez por semana em outro município. E a minha especialidade é pneumologia. E o pessoal da emergência, sabendo disso, pediu a minha opinião, levou lá uma tomografia para eu ver no celular, né, o filme da tomografia do tórax. E era uma coisa, era uma doença bilateral pulmonar, que abrangia os dois pulmões e nos dois pulmões, difusamente nos dois, não é só numa área dos dois pulmões, todos os dois pulmões. E a história era de que ele tinha se injetado uma substância anabolizante, e teria caído na corrente sanguínea e teria chegado ao pulmão, estava com um quadro grave, insuficiência respiratória. E o detalhe, então, professor de educação física. Por acaso, por coincidência, como ele era professor e a emergência era perto, ele conhecia vários dos médicos que o estavam atendendo, porque era professor de educação física desses médicos, né? Ele saiu bem, felizmente, mas o quadro ficou grave. Aí eu pergunto a você o seguinte: isso partindo de um professor de educação física que se injetou anabolizante, mostra o tamanho do negócio, né? O tamanho do pepino. Mas aí na sua graduação, como é que você trabalha isso com seus alunos? Você tem que interpelar, quer dizer, o seu aluno futuro treinador tem que interpelar, tem que aconselhar. Como é que você trabalha isso? Doutor Milagres, se a gente for pensar em termos de deontologia profissional, na raiz kantiana, saúde é um valor inviolável, tá bom? A gente não pode pensar em existir num patamar civilizatório minimamente evoluído se a gente não entender que alguns valores eles têm que ser eternos e preservados. E a gente não vai viver numa civilização metaforicamente saudável se nós não construirmos uma relação ética com certo distanciamento em relação a nós mesmos. Então, eu ministro a disciplina de ética e bioética, né, na educação física, e eu discuto intensamente isso. Quer você vá se tornar um professor de escola, quer você vá se tornar um treinador, ou quer você vá trabalhar no SUS hoje, com portadores de necessidades especiais, com cardiopatas, a tua intervenção tem como referência promover o bem do outro. Tá? O beneficiário das suas ações é o seu aluno na escola, é o seu atleta, ou, vamos lá, o paciente que vai ser encaminhado a você para você fazer uma reabilitação clínica dele lá no Hospital Sara, por exemplo. Então, você está ali para, via conhecimentos técnicos, promover a saúde atuando no corpo. E o corpo é o veículo do ser no mundo. Se você danifica o corpo de alguém, você pode eliminar o apego daquela pessoa com a existência. Você pode gerar cicatrizes psíquicas nelas de difícil recuperação, porque nós somos existentes corporalmente. Então, a saúde é um valor inegociável. Bom, eu já trabalhei com atletas, né, num clube grande aqui do Rio, departamento de basquetebol, e eu tive várias rusgas com dirigentes do tipo: a gente construía as normas de convivência no início da temporada. Uma das normas, né, o colega que tiver lesionado joga ou não? A gente debatia: não joga. Tá? Uma vitória não vale a perpetuação de uma lesão.
Tá bom? Então, para isso até a gente tem reservas. Coloca o suplente para o colega se recuperar. A saúde é inegociável, né? Talvez seja um dos maiores bens, se não o maior que nós temos para existirmos no mundo de maneira autêntica e feliz. O compromisso ético, eu diria que é a moldura através da qual a gente aplica o conhecimento técnico profissional. Eu posso ser, doutor, um excelente detentor de saberes técnicos, mas se eu não coloco isso numa moldura ética, que vê o outro como um ente portador de dignidade e que tem na preservação da sua saúde uma referência absoluta, inegociável, eu não vou ser um bom interventor em nenhuma área. Né? Então é isso que eu tento passar para os meus alunos. Geraldo, você quer fazer alguma pergunta para o nosso convidado? Você está muito calado hoje, Geraldo. Eu na verdade não seria uma pergunta, seria uma sugestão para o próximo programa, que em breve ele vai ter que vir de novo. Também acho. Que ele suscitou muito. Eu vou ter que ver esse podcast novo, porque foi tanta coisa que falou. E desculpe até falar isso, doutor, mas coisas muito atuais. Meu Deus do céu. Eu vou só lançar a pergunta, não sei nem se ele vai querer responder. Então, tu falou, né, professor, é isso? Professor, doutor, professor, doutor. Dirceu, chama de isso, Dirceu. Sobre essa coisa de esse querer ser visto, essa carência. Esse momento que nós estamos essa coisa política assim de extremos, né? Como é que se chama isso que o pessoal? Polarização. Não está existindo um exagero assim de pessoas que estão nos extremos assim e o outro passa a ser inimigo, passa a ser uma coisa assim incrível. Não parece assim que essa polarização ela está simplesmente mostrando que já estava dentro da pessoa e simplesmente com isso está aparecendo? Geraldo, né, a tua questão é extremamente complexa e por ser muito atual. Bom, eu vou me remontar ao Shakespeare, né, quando o Hamlet diz: entre o céu e a terra há muito mais elementos do que aqueles que o nosso vão conhecimento filosófico consegue explicar. Então, o mundo não é bipolar. Ele é complexo, tá bom? O Cazuza dizia, existe o certo e o errado e 1 milhão de coisas mais. Então, a existência ela não pode ser polarizada em 2 caminhos apenas. Bom, há muito mais do que a gente pode contemplar e imaginar entre essas simplificações. Porque a existência humana ela é rica, né? Ela é fértil, ela é complexa. E a gente assumir essa complexidade, essa singularidade, ela é crucial para que a gente consiga existir de forma equilibrada. A temperança, né, que era uma virtude aristotélica, reaparece em São Tomás de Aquino, pressupõe o quê? Nada em demasia. Né? A justa medida é o conceito grego por excelência para se fazer justiça. A justiça como manifestação, né, da deusa do equilíbrio, né? Da de quê? A justiça é a medida do equilíbrio. O que é um corpo justo? É o corpo daquele que não peca nem para o excesso e nem para a falta. Tem uma passagem maravilhosa, vou ser bem breve aqui, eu acho que é no livro 10, não, acho que é o livro 6 da República, do Platão, né, em que Sócrates está conversando com Adimanto, né, e Adimanto pergunta para Sócrates, uma república que tem muitos juízes, ela é uma república que funciona em termos de justiça? O Sócrates vai dizer não. Aí o Adimanto, mas por quê? E o Sócrates explica. Uma república que tem muitos juízes é uma república que pune muito. E por que ela pune muito? Porque tem muitas pessoas transgredindo as leis da república. E elas vão ser punidas. Mas o que me leva justamente a transgredir e me apropriar do que o outro tem, né?
das suas terras, dos seus animais, ou, de alguma maneira, não conter o meu ímpeto e agredir o outro. Pois bem, essa transgressão significa eu não desenvolvi os mecanismos de autocontrole éticos de mim mesmo. Então aquilo que vai aparecer lá como punição tem origem aqui, na falta de autocontrole equilibrado. E, veja bem, equilíbrio é a condição da justiça. Quando a gente não aprende a ser justo com a gente, os reflexos vão em outras esferas. Por isso que Platão, de uma certa maneira, queria que as crianças trabalhassem a força e a harmonização. Perfeito. Dança e luta, né? De novo, na República, quando perguntam para o Platão, os guardiões da cidade, eles devem praticar ginástica? O Platão vai dizer sim. Por quê? O guardião, ele tem que, né, fazer o seu exercício de tropa, ele tem que ir aos muros, saber se alguém quer agredir a cidade, então ele tem que ter uma boa condição física, ele tem que trabalhar sob chuva, sob frio, ele tem que ter um preparo físico motor para isso, mas não é igual ao atleta grego. E aí perguntam para ele por que. Ele vai dizer, o atleta grego, ele é irritadiço demais porque ele treina demais, ele come demais, ele tem fome demais, ele tem dor demais, ele tem tudo demais, está longe da justa medida. O treinamento ginástico dele não é adequado para o guarda. O treinamento do guarda tem que ser aquele que fique dentro de uma norma justa adequada ao corpo do guarda. O atleta era uma distorção. O de mais ou de menos. A teoria ética das virtudes do Aristóteles vai nesse sentido. Ele vai dizer, o que é a virtude? É uma medianiz. Não é nem o excesso, nem a falta, que é o excesso negativo. Você se torna virtuoso exercendo ações moderadas e medianas, que te levem, veja bem, a nem ser um voluptuoso ou também a ser um escasso. Exemplo que eu dou nas minhas aulas, a coragem. Se alguém quiser falar com você, você tem algum contato? Ah, sim, eu tenho o meu Instagram, é Dirceu, _Gama, _1971. Dirceu, _Gama, _1971. Underline de novo, 1971. Meu Instagram. Podem entrar em contato comigo, tá bom? Que eu atenderei com o maior prazer a todos. Na edição do programa também vou botar essa legenda. Feliz Natal. Muito obrigado, doutor Milagres. Geraldo, Feliz pela Natal. Oportunidade. Muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Virá novamente, certamente. Prazer foi meu, tá bom? Nós vamos te sugar um pouco mais. Imagina, é um prazer. Rafael Matos, muito obrigado pela indicação. Feliz Natal para todos os nossos ouvintes. Compartilhem esse programa, divulguem o programa, curtam, né? Porque isso reverbera lá nos algoritmos do YouTube. E você faça o favor de ir lá na sua universidade passar para os alunos. Com certeza. Eu trouxe o Ricardo Oliveira aqui, ele não passa para ninguém. Com certeza. Pode deixar que eu vou colocar no link da minha disciplina já de semestre que vem de Ética e Bioética.